Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um Fé e Café, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E estamos hoje no nosso 5º dia da jornada de fé, chamada Aviva. Essa jornada de fé começou agora nesta segunda-feira. Segunda-feira começou dia 28, lá na Central, às 19 horas, deu início à jornada de fé Aviva, nesses 40 dias em que intencionalmente estaremos, com a graça de Deus, nos quebrantando em orações, jejuns, clamores, confessando os nossos pecados, pedindo a Deus que tenha graça abundante sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as missões da Igreja Presbiteriana de Manaus, sobre a cidade de Manaus, sobre o estado do Amazonas, sobre o Brasil, enfim, nós estamos agora intencionalmente pedindo ao Senhor, Senhor, visita de uma forma especial a tua igreja. Então, hoje nós estamos aqui para juntos darmos continuidade a essa jornada de fé e nós vamos primeiramente orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nesse dia, ontem nós tivemos o nosso feriado do Dia do Trabalhador, o 1º de maio, e que Deus abençoe os nossos trabalhadores, abençoe o Brasil, abençoe os empresários, abençoe aqueles que produzem, para que possamos a cada dia ter condições de termos uma vida com muita graça, com muita abundância da parte do Senhor, porque esta graça perpassa por aqueles também que nos abençoam nas iniciativas governamentais, iniciativas privadas e as iniciativas coletivas da sociedade. Vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero te agradecer por esse dia, abençoar os irmãos que estão conectados conosco hoje, Senhor, no Fé e Café, e que a Tua palavra, que é santa, rica, poderosa, maravilhosa, nos instrua hoje o que devemos saber, o que devemos conhecer, para que o nome de Jesus seja glorificado. Em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos juntos, queridos? O texto de hoje, da nossa jornada de fé, está no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 17. Enquanto você procura aí, eu vou tomar uma água abençoadíssima aqui. Atos capítulo 2, verso 17. Diz assim o texto sagrado das Escrituras: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, o verso 18, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Que coisa maravilhosa! Nós estamos agora diante de um texto das Escrituras em que o apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, no dia da descida do Espírito Santo, inaugurando, por assim dizer, a igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra, lá em Jerusalém, o Senhor Jesus manda, o Espírito Santo desce sobre a comunidade dos discípulos, mais de 120 estavam reunidos no cenáculo, e o Espírito Santo se derrama, e Pedro se levanta num discurso poderoso para falar da vida de Jesus. Ele começa com o ministério de Jesus, os sinais, prodígios e maravilhas. Pedro vai até o momento em que Jesus é julgado e condenado à morte injustamente pelas autoridades romanas e pelo sinédrio judaico. Fala de sua ressurreição, que o poder da morte não poderia jamais segurar o Filho de Deus, e apresenta Jesus ressuscitado e está assentado à direita da glória de Deus Pai. E agora
Pedro está falando à multidão, dizendo aquilo que o profeta Joel fala na sua profecia, lá no Velho Testamento, que aquele momento estava acontecendo. Qual o momento? De o Espírito Santo estar sendo derramado. E o que aconteceria nesses dias? E Pedro está dizendo que aconteceu aqui. Ele diz o seguinte: o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Pedro estava ali dizendo que o que aconteceu ali no cenáculo, e todo aquele povo reunido, de mais de 12 nações estavam presentes ali, porque a festa do Pentecostes reunia não somente a comunidade judaica, mas todos os judeus oriundos de todas as nações em que havia prosélitos judeus, da Grécia, da Antioquia, do Ponto, da Capadócia, todos vieram para aquele lugar e puderam ouvir a palavra do Senhor Jesus pela boca de Pedro, falando de que esse dia aconteceu que o Espírito Santo se derramou sobre os discípulos de Jesus. Isso daqui, meu irmão, é um alerta, é um aviso para mim, para você, para que nós possamos continuamente termos essa palavra nos nossos corações, de que o Espírito Santo foi derramado, está na minha vida, está na sua vida. E por que ele foi derramado? Por causa do sacrifício de Cristo Jesus, que propiciou para que o Senhor fosse elevado aos céus e recebido o nome que está acima de todo nome, e enviasse o Espírito Santo dele. Para quê? Para nos lembrar das coisas que Jesus falou, para sermos testemunha dele na terra. Eu e você fomos agraciados com o Espírito Santo para sermos testemunha de Deus. Testemunha de quê? Da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, das mudanças que Deus tem feito na nossa vida, das oportunidades que temos de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor por causa de Jesus Cristo que habita em nós, e agora é o Espírito Santo também fazendo morada conosco. E Pedro diz: não somente sobre toda a carne, mas vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos, as vossas filhas falarão da palavra de Deus. E coisa maravilhosa, que os nossos filhos estão nesta promessa. De que maneira? Que quando o Espírito Santo vive na nossa vida, o resultado é bênção na nossa casa. Então, meu irmão, você que tem o Espírito Santo morando em você continuamente, você é bênção para os seus filhos. Da sua boca tem que sair coisas que edifiquem, que causem glória para Deus, conforme Paulo diz lá em Filipenses capítulo 8, que tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é bom, e tudo que seja agradável, e se há algum louvor nisso, deve ocupar a vossa mente, porque Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu e você precisamos estar cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, para que os nossos filhos, as nossas filhas, recebam esta influência poderosa. Diz ainda mais: os vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ou seja, o Espírito Santo causa mudanças profundas na juventude e nos velhos. Ou seja, quando muitos dizem, não, ele está velho, ele não vai produzir, ele não tem nada para fazer, o Espírito Santo está dizendo, não, ele tem tudo para fazer, porque onde eu estou, a vida em abundância, como diz Jesus, que do seu interior fluirão rios de água viva, e isso é a presença do Espírito Santo. Então, Pedro está dizendo para aquela multidão, e a nós, discípulos de Jesus em pleno século XXI, que os nossos jovens terão visões, eles serão despertados por Deus, serão chamados pelo Senhor para fazer aquilo que Deus deseja. Então, meu irmão, você hoje está vivo, está no planeta Terra, vivo para fazer aquilo que Deus deseja. O que Deus deseja que eu e você façamos? Que nós bendigamos o seu nome, que nós possamos falar bem dele, que nós possamos ter uma vida completamente colocada diante do trono, fazendo aquilo que Deus deseja que nós façamos. É isso que o Espírito Santo está falando pela boca de Pedro. Então, nessa jornada, nesta busca intencional de 40 dias da Igreja Presbiteriana de Manaus com
aviva uma jornada de oração, é que nós queremos nos colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, faz da minha vida o ambiente em que o Teu Espírito faça todos esses sinais sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida das minhas filhas, sobre a vida dos jovens da igreja, os jovens do meu bairro, os jovens da minha vizinhança. Tenham visões e sonhem os velhos, ou seja, que os velhos sejam produtivos. E também, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Esses meus servos e minhas servas, está eu, está você, para que juntos possamos estar cheios do Espírito Santo. Irmãos queridos, não bem disse o querido reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que todos nós, discípulos de Jesus, nós somos pentecostais. Por que nós somos pentecostais? Porque nós nascemos nesta promessa, nesta realidade, de viver uma vida do Espírito, conforme Paulo diz lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, ou seja, não se encha do vinho onde há dissolução, mas procure encher-se do Espírito Santo. É por isso que Paulo também fala em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, o clamor dele não é algo opcional, mas é uma ordem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, puro, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo, na velha aliança, a oferta era morta, mas hoje, na nova aliança, a oferta para Deus é uma vida completa, rendida aos pés de Jesus. Para quê? Para que nós possamos transformar diariamente a nossa mente, para entendermos qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos queridos, este é o pedido, esta é, mais certo falar, a ordenança do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida que dignifique a Deus. De que maneira? Tendo o Espírito Santo completamente ocupando os espaços de nossa vida. Porque esta é a vontade de Deus, nessa peregrinação, dessa jornada de fé, a viva, desses 40 dias, eu e você temos que colocar profundo em nossa mente de que o Espírito Santo precisa agir com poder em nós. Mas como? Tendo uma vida de verdade diante de Deus. Como aconteceu lá na igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Aquela era uma super igreja, tinha uma estrutura, tinha uma igreja pujante em missões, uma igreja que sabia diferenciar quem eram os verdadeiros apóstolos, sabia discernir quais eram as doutrinas equivocadas, porém era uma igreja que perdeu o seu primeiro amor, perdeu o entusiasmo, perdeu a pujança, perdeu o temor de estar com Deus. E o que Jesus diz? Aconselho-te 3 coisas. Lembra-te de onde caíste. Onde é que foi que você parou na caminhada cristã? Essa é a pergunta que o Espírito Santo, que Jesus fala para a igreja de Éfeso. Arrepende-te. Sabes onde caiu? Então te arrepende, pede perdão a Deus. E 3, volta a fazer as primeiras obras. Busca novamente fazer aquilo pelo qual você foi chamado para fazer, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nossas vidas. Então, meu irmão, essa promessa, eu e você podemos dizer aqui diante do Senhor: Senhor, essa promessa é para mim, é para minha casa, é para os meus filhos, é para minha posteridade, é para os meus netos, é para todos aqueles em que eu tenho influência, Senhor, porque eu clamo ao Senhor que venha e se derrame sobre nós com poder, com sinais, prodígios e maravilhas. Mas como é que é a atuação do Espírito Santo? A primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes precisamos voltar, quem sabe no dia chamado hoje, a
confessar ao Senhor aquilo que estamos fazendo e não agrada a Ele. Quantas coisas existem em nossa vida que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Neste momento, meus irmãos, de 40 dias, é o momento em que nós nos debruçamos para buscar ao Senhor, conforme diz lá Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, para que o seu Espírito Santo haja em nossas vidas. Meus queridos irmãos, esta é a palavra do Senhor para mim e para você, que nesta jornada de 40 dias, que nesse tempo de busca incessante, intencional ao Senhor, para que Ele avive, conforme diz também o profeta Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, aviva, que seja isso para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa comunidade, aonde nós estivermos, que sejamos pessoas que modifiquem as estruturas, que modifiquem as atmosferas, porque Jesus disse que os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, são sal da terra e luz do mundo. Sal que traz sabor, que preserva, que dá valor, e luz que ilumina os ambientes escuros. Então, que eu e você possamos, cheios do Espírito Santo, conforme diz o apóstolo Pedro, divulgar, fazer conhecido o nome de Deus, bem dizer o seu nome e fazer com que as maravilhas do Senhor sejam manifestas aonde nós estivermos. Que nessa sexta-feira a graça do Senhor te acompanhe, te sustente e fale profundamente a tua vida e que a sua vida seja cheia do poder do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesse instante. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, foi nos exposto pelo teu apóstolo, o apóstolo Pedro, de que o teu Espírito seria derramado e como derramado foi sobre toda a carne. Nós pedimos também que sobre nós, nossos filhos, nossas filhas, seja, ó Deus, aberto a boca para profetizar a tua palavra, que os nossos jovens tenham visões, que os nossos velhos sonhem, e sobre os servos do Senhor e sobre as servas do Senhor, seja abundante a ação do teu Espírito e que haja o profetizar, o abrir a boca e falar bem do Senhor, abrir a boca e dizer que o Senhor é bom, abrir a boca e fazer com que o teu nome seja conhecido na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil e no mundo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fique com Ele este dia todo e semana que vem estaremos de volta, se o Senhor não voltar. E até lá.